Olha, minha gente, quando o Pedro Boca Rica ficava de vir, era um show. Uma festa. Ficava todo mundo assim, muito alegre, todo mundo queria ver ele, que ele fosse visitar, que ele fosse conversar. Que quando ele chegava com aquela mala de boneca que abria, era um sucesso. Não precisava nem te avisar as pessoas. Todo mundo já sabia, não precisava nem estar avisando. Que era legal demais. Ele chegava, né? Todo mundo queria estar perto, ouvir as histórias, rir com ele. Morria todo mundo. Era uma animação medonha, era um show medonho com esses bonecos. Quando ele vinha, precisava abrir a cerca. Porque, para ir pro quintal, né? Que era maior. E aqui não cabia. Ave Maria, era bom demais. Ele era muito sorridente, muito alegre, comunicativo. Ele era um homem muito elegante, que andava muito bem vestido. Ele tinha aquele sorriso lindo, aquela boca linda, que ele estava sempre rindo. Então a alegria, com todas as intempéries da vida, com todas as tragédias, ele sempre tinha um sorriso pra gente. Porque o Boca Rica nunca recebeu a gente sem um sorriso enorme. Adorava usar um óculos escuro e o sorriso, né? Um sorriso brilhante, que a gente, enquanto criança, admirava muito. Aquele sorriso, que quando ele sorria, todos os dentes de ouro. Sempre quem botava a dentadura dele no copo era eu. Ele tinha um copinho, quando ele ia se deitar para dormir, eu fazia assim, ó. Aí ele dizia assim, quando for para me dar, pode deixar que eu tiro. A visão que eu tenho dele é estar com um cigarro, tomando café, conversando, cantando as músicas do Reisado. Então teve eu não lembro qual ano exatamente, mas foi na década de 80, talvez 87, por aí, eu tivesse uns 10 anos. O Pedro Boca Rica, ele veio fazer 2 apresentações aqui na Baixa Grande. Uma apresentação de bonecos e o boi, né? O boi tungão. Eu vou fazer um boi, mas o meu boi não vai ser mais de um pano, aquelas palhas antigamente. Eu vou fazer um boi, o nome do boi vai ser o boi tungão. O Pedro mostrou esse desejo dele de dançar o boi dele, o boi tungão. E aí a gente abraçou a ideia e montamos o boi tungão. A gente chamava antigamente o boi, acho que o boi de palha aqui é o boi coração. O meu não vai ser boi coração. Chamava boi coração, tira o pé e bota a mão. O meu vai ser assim. Liro, 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 boi tungão, boi do Maurá. Quando eu chamar, meu mansinho vinha. Vou chamar a maçarandinha, meu mansinho vem. Aí, é assim, compadre Jorge, que eu vou fazer. E fez, deu certo. Ele fez, trouxe pra cá. Então, quando ele vinha, o boi ficava na casa da minha prima, da Fátima do Edmar. Então, o boi ficava na sala da casa dela. Era, aí todo mundo ia ver esse boi. Era bonito demais, né, o boi? Ele fazia as coisas muito bem feitas. E a gente, criança, corria durante o dia, porque a apresentação era à noite, corria para casa da minha prima e ficava olhando o boi. Então, eu lembro assim de muitas crianças durante o dia sentadas, chão na sala da casa da Fátima, todas contemplando o boi, olhando horas e horas pro boi, né, tungão. Era o tempo da gente ver o boi de perto, porque quando era noite na apresentação, era muita gente, menino não tinha espaço pra menino. Pra gente se embrenhar no meio dos adultos, para ver o boi dançando, ninguém quase que não conseguia chegar. Aí era mais os adultos que fechavam em cima e ficavam assistindo e a criança ficava pra trás. Mal assistia, então... A gente ficava vendo o boi, antes da apresentação, era o espaço que a gente vê o boi, né, de perto. Aí era cuidado, a gente tinha que só olhar, não era pra pegar, porque criança quer mexer, tocar, né? E a Fátima brigava e tudo, ainda ficava só sentado olhando. Eu queria estar perto, eu passava por cima dos outros para sentar na frente. O boi dele era feito de viludo com lantejoulas. Muito strass, né, com muito brilho. A franja dele, a saia do boi, não tinha chita. Ele era todo de franja, nas cores amarelo, verde e vermelho. Então, quando o boi dançava, aquela franja toda balançava. Ele era muito bonito. A gente ficava olhando ele horas e horas. Era um boi assim, muito glamuroso, muito chique, muito elegante. Assim como era o mestre Pedro Boca Rica. Quando eu morava lá no Zé Walter, eu conheci as filhas do Pedro, né? A Ruth, a Sônia, porque a gente ia era adolescente, ia para as tertúlias, né? Mas depois eu comecei a fazer teatro, né? E quando eu estava fazendo teatro já no Grita,
é que eu vim ter a referência do Pedro, né? E aí foi que eu fui lá na casa dele, me apresentei para ele, né? Foi também quando eu comecei a trabalhar com bonecos, que antes eu trabalhava só com teatro de ator. E a partir do momento que eu o conheci a primeira vez, né? Lá na casa dele tinha um espaço que era a oficina dele, era um quarto reservado que dava para uma rua lateral, que dali ele deixava a janela aberta e tinha uma portinha e ele passava o dia naquela oficina. E trabalhando, fazendo boneco e trabalhando assim. Aí. Esse rapaz aqui vai ser um prefeito. Eu vou fazer um padre, que vai ganhar dinheiro celebrando missa. Isso aqui vai ser uma doutora. Aí, só naquela conversa dele, né? E praticando. Ele tinha prática conversando com você e fazendo o boneco. A gente ia e ficava ali olhando o Oswaldo conversando, às vezes entrevistando ele, fotografando, e ele fazendo aquelas coisas, a gente aprendendo, né? E às vezes ele surpreendia a gente com uma fala, né? E um dia ele olhou para mim e disse: Rejane, você tem muito cabelo. Eu disse: tenho, graças a Deus, cabelo grande, né? Aí disse: eu quero um pouquinho desse cabelo para Astrogildo. Eu disse: vale, quem é Astrogildo? Ele disse: eu estou fazendo uma boneca. É a sua cara, então o cabelo tem que ser seu também. Porque de repente ele fez isso, né? Pediu o cabelo, eu cortei, realmente, porque o meu cabelo estava muito grande. Aí eu cortei uma parte que ele botou nessa Astrogilda, e foi o primeiro cabelo dela. Mas ele era assim, espontâneo, né? Naturalmente ele pedia, fazia as coisas assim, e a gente ali era um mestre, né? A nossa relação com ele realmente era de um mestre. Ele ali, tudo era ensinamento. E eu perguntava assim: Pedro, de onde é que tu tira isso aí, mano, do cabelo? Tu assiste filme? Ele não gosta nem de televisão, mano. Aí eu disse: então de onde é que vem essas imagens aí que tu faz esses bonecos? Parece uns bonecos intergalácticos e tal. Aí ele dizia assim: não, rapaz, isso aqui já tá tudo aqui na madeira. Eu faço só tirar o excesso. Aí eles vão aparecendo. Ele tinha um caderno, esses de estudante, né? Que ele ficava sempre anotando. Ele ia fazendo um boneco e a gente começava a conversar ali. Aí ele lembrava de uma poesia, aí ele dizia uma poesia, aí às vezes ele acrescentava: eu vou anotar essa poesia aqui para melhorar ela aqui. Eu já anotava. Com o passar do tempo, eu mudei do José Walter, mas fiquei sempre indo à casa do Pedro. E a gente começou a trabalhar com o movimento organizativo do Teatro de Bonecos no Ceará. E a gente resolveu criar aqui um núcleo da ABTB, que é a Associação Brasileira de Teatro de Bonecos, núcleo do Ceará. A gente fazia um projeto de pesquisa, porque o Pedro gostava muito de pesquisar. Acima de tudo, o Pedro, além de tudo, ele era um grande pesquisador, ele tinha muita vontade de pesquisar, ele gostava de viajar, de conversar com as pessoas, era um cara de muita prosa, né? No instante ele fazia amizade, e pesquisar sobre boneco, então, era uma coisa que ele gostava, boneco e boi, porque ele gostava de boneco, mas a arte dele, assim, a paixão dele era o Bumba Meu Boi. Anda pra frente, o boi véi, meu famoso boi tundão, vai chegando e vai berrando o boi véi, na fazenda do patrão, vai chegando e vai berrando o boi véi, na fazenda do patrão, anda pra frente o boi véi. Aí a gente fez um projeto chamado Abrindo a Mala. Esse projeto durou durante toda a gestão do núcleo da BTB do Ceará. E o que era esse projeto Abrindo a Mala? A gente comprou um gravador, o Pedro, um caderno grande para o Pedro, um caderno mais grossão, para ele anotar as coisas. Pronto, uma caneta e um gravador. E as passagens para ele ir para o interior. Aí a gente sabia: tem uma pessoa que trabalha com boneco não sei aonde, tem um cara que trabalha com boi não sei aonde. Aí a gente ia marcando as viagens e o Pedro ia. Quando eu podia, eu ia com ele. Às vezes eu tinha uma moto, né? A gente ia de moto. A gente poderia ter produzido tantas coisas bacanas que na época a gente tinha vontade de produzir, mas não tinha condição financeira de fazer, né? Nem a gente, nem ele. Então ficava na vontade. E a gente fez o que dava para fazer. Foi muito bom, foi muito bacana, foi importantíssimo ter feito, mas eu digo que a gente não chegou a fazer 10% do que poderia ter sido feito. Eu acho que ele poderia fazer era 1000%, sabe? Esta casa está bem feita, por dentro por fora não. Esta casa
Então precisava de um reconhecimento maior. E hoje mesmo, depois da partida dele, eu acho que é preciso que a gente continue evocando essa mensagem do Pedro, esse trabalho dele, as coisas que ele falava, né? O Pedro, por exemplo, ele tem falas que são assim, que marcantes. Ele falava, por exemplo, essa mala tem uma universidade de saberes. Aí começava a contar a história de cada boneco, de onde é que ele vinha, do velho Paroara, que vinha lá do Amazonas, sabe? Toda uma simbologia que ele tinha, que ele dominava, todo um saber que ele tinha, que ele detinha, que muita coisa foi com ele, muita coisa não se repassou, né? Porta no chão, quebrei os braços divino, o mar de São Sebastião, rejeitei São Mateus, escambichei São Simeão, dei um bufete no pátio, um chute do São Cristão, os pontapé numa véia, uma carreira no pagão, saí da ponta da rua, foi a maior escavacação, corria galho e galinha, frango, peru e capão, eu vi os meninos dizendo, Jesus lá e vem o cão, poderoso como Jó, coberto com 2 galão, Ferrabras de Oliveira, correu com as armas na mão, ficaram muito imperosos, porque não mataram o Rodão, Transilim, cola cordão, Transilim, seguro morreu de véi, Subedo matou Caim, Judas vendeu a Deus, mas Papangu não vende a mim. Aí ele conversou com o Patati, aí o Patati perguntou para ele perguntou para o Patati como era o nome dele, ele disse, me chama Pedro Oliveira, nascido no Ceará, sou da casca da Jurema, do miolo do Jucá, do carreiro do boi pé duro, do mameleiro murchado. Aí o Patati olhou para ele assim, foi assim. Rapaz, nós estamos vivendo hoje um tempo do comunismo, tempo das ditaduras. O Patati ele não lia muito, mas ele... Aí ele disse assim, se chamar de comunista é um crime, é um pecado. É terrestre, matista, tudo, segue alegado. Se defender um pobre sim comunista eu posso botar na lista o primeiro comunista foi Jesus de Nazaré. Isso Patativa disse para o Pedro, disse assim, rapaz, mas um velho desse, eu tenho que viver muitos anos mais ele. Ele disse uma frase para mim, que eu até botei num cartão, que ele diz assim, a alma do boneco está na mão do bonequeiro. O boneco é imortal. O bonequeiro vai, o boneco fica e a história continua. E os bonecos deles ficaram e a história continua. Depois de toda a pesquisa que o Pedro fez, eu acho que em 88 ou foi 89, nós realizamos o primeiro encontro de bonequeiros populares do Ceará. Foi feito lá na Casa de Bonecos, a partir da pesquisa que o Pedro fez, do apanhado, dos encontros que ele teve com os bonequeiros, que ele pesquisou no interior do estado todo. Convidamos todo mundo, vieram para cá. Aqui a gente gravou umas fitas também, que depois essas fitas, como eram fitas VHS, elas acabaram, VHS e de áudio, elas acabaram morfando e se perdendo por falta de condições mesmo de trato de armazenamento, né? Mas foram gravados na Casa de Boneco, conversa com vários bonequeiros, fora as fitas que o Pedro já tinha também desse projeto. As fitas desse projeto também, elas acabaram se danificando por mofo, essa coisa, isso acabou, porque não tinha como a gente manter aquilo, né? Mas pelo menos realizamos esse encontro, foi muito bacana, e o Pedro conseguiu também ficar com um apanhado muito grande de pesquisa, de material, né? O maior sonho do Pedro, que eu sempre quando conversava com ele, desde muito assim, primeiro era brincar o boi. Ele queria brincar o boi, né? Ele tinha os bonecos, ele tinha um espetáculo dele de bonecos, mas ele gostava mesmo era de boi. Como a gente tinha um grupo de teatro, um grupo independente de teatro amador, Grita, a gente estava montando uma peça que era um reisado. Essa peça demorou muitos anos, a gente passou uns 3 anos ou 4 com essa peça. Levamos o Pedro para ele dar umas aulas pra gente, para ele fazer uma oficina pra gente de dança, né? E nesse aproximado do Pedro com o Grita, para ensinar os atores a como dançar o boi, para a gente dançar no espetáculo, a gente resolveu, o Pedro mostrou esse desejo dele de dançar o boi dele, o boi tungão. E aí a gente abraçou a ideia e montamos o boi tungão. O grupo Grita eram umas 20 pessoas, então a gente juntou todo mundo, ajudei o Pedro a confeccionar o boi, deu muito trabalho, era um boi que ele fez todo de alumínio, zinco, né? Todo arrebitado, ele era pesado o boi, é muito bonito, eu acho que o boi ainda existe, tá aí no museu ainda. Para montar o boi, aí precisava de uma cabeça. Pra gente encontrar essa cabeça, eu pensei, eu sei onde é que tem, no interior, vamos buscar, tá certo, então vamos.
Aí fomos lá pros bola. Eu e o Pedro na minha moto velha. Rapaz, quando a gente tava no asfalto foi muito bom. Mas quando chegou nos bola que tinha que entrar nas estradas de chão, areia, era eu para um lado e o Pedro pro outro e a moto pro outro lado, completamente diferente. Nós tudo no chão, levamos umas 10 quedas no areal. Eu dizia, Pedro, para onde eu for, tu vai. Aí ele ficava atrás, quando eu fazia a curva para um lado, ele ia pro outro, a gente caía no chão. E aí caía, e eu preocupado, se machucou, Pedro, ele dava aquela gaitada, né? E era muito divertido, né? Então até aí a gente conseguiu essa cabeça, levou a cabeça e o Pedro aproveitou a partir de uma cabeça original de ossada, ele confeccionou algumas partes que faltavam e fez a cabeça do boi tungão. E o boi ficou muito bonito. Aí nós fizemos para o Carió, não tinha correr em uma casa. Que a região estava. O Pedro, Ave Maria, o sonho dele, vamos pôr o cara, tal, só falava nisso, não sei o quê, e aí a gente teve que organizar com todo mundo para dar certa agenda para a gente ir para o cara, e fomos para o cara. Pegamos um ônibus, levando esse boi, levando as roupas que a gente tinha, o figurino do boi todinho, que a gente tinha do espetáculo já do Grita, e quando chegou para o cara, descemos ali na estrada, aí eu pensei, agora a gente vai andar aqui nessa estradinha para chegar lá. Aí, é longe? Ele disse, não, é bem aqui. Aí tá, aí começamos a andar. Isso já era perto de meio-dia, a gente ia sair de Fortaleza às 6 horas da manhã. Aí quando chegou pela metade do caminho, aí as meninas perguntando, onde é que nós vamos comer, onde é que nós vamos almoçar, não sei o quê. Aí o pessoal tá perguntando onde é que vai comer. Eu disse, rapaz, aqui não falta lugar para comer. Olha esses cajueiros, tudo cheio de caju. Vamos pegando uns cajuzinhos, matando a fome. Aí eu digo, cara, é o seguinte, vamos pegando os cajus e matando a fome. Porque na cabeça do Pedro, ele queria brincar, ele não conseguia ver outra coisa, ele só queria saber da apresentação, que era à noite. E ele não tinha nenhuma noção de produção, de que as pessoas tinham que comer até a noite, tinham que beber água, tinham que, né? Ele não tinha pensado nisso, sabe? Depois que a gente chegou lá, que a gente começou a tentar ver como é que a gente fazia tudo isso. Mas o fato é que a gente fez uma apresentação numa casa de farinha, foi muito bacana, lotado de gente da comunidade, e o que mais chamou a atenção para o povo que assistiu essa apresentação foi exatamente a participação feminina nesse boi, nesse reisado que o Pedro levou para lá. E o Pedro cantava muito bem. Outro talento dele, que ele era um multiartista, era cantar. Dá um berro e cheira o chão, pois está relampeando o boi véi. Está chovendo no sertão, pois está relampeando o boi véi. Está chovendo no sertão, este garrote nasceu no jardim da flora. Tem um olho que espia patrão, o outro diz que namora. Ele tinha um sonho que era fazer um disco sobre as músicas do boi. Ele tinha uma voz maravilhosa, afinadíssimo, né? Cantava com uma beleza. Então, nós não conseguimos fazer esse disco, porque na época, para fazer um disco desse, a gente tinha que ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, demandava um custo muito grande, era muito caro, não era barato, era difícil, muito difícil produzir um disco. Se fosse hoje, um disco hoje a gente produz aqui em Fortaleza mesmo, e da mesma qualidade do Sul, né? E teria ficado esse registro da voz do Pedro nas músicas que ele cantava, nos versos que ele dizia, porque eu acho que tudo ficou anotado naquele caderninho que ele compunha ali, as músicas originais para o boi, sabe? E ficou tudo naquele caderno, não está registrado em nenhum, não sei se alguma fita de vídeo, alguma coisa deve ter por aí ele cantando, mas o sonho dele era fazer esse disco. Outra coisa que é muito interessante no Pedro, que eu vou falar, uma particularidade, o Pedro, por exemplo, para dançar o boi, para cantar o boi, ele não bebia nada. O Pedro não bebia, ele fumava, mas não bebia. Agora, quando ele ia fazer boneca, eu fiz várias apresentações com ele, ele sempre dizia, Omar, tem que ter o remédio. Ele tomava 2 doses da cachaçinha, e olha, era a única vez que ele bebia. Depois, se terminasse a brincadeira, se disse, Pedro, vamos tomar mais um aqui, ele não bebia. Ele só bebia uma vez para poder botar o boneco em cena. A gente foi para um festival em Curitiba. E aí saí daqui levando a cachaçinha do Ceará, porque ele disse, ó, leva o remédio. Eu disse, tá certo, Pedro, o remédio tá comigo, não se preocupe não.
Ficamos no hotel, estava fazendo 8 graus nesse dia, e a gente foi pro teatro. Chegamos no teatro, montamos a tenda e tal, estávamos no camarim, todo preparado para fazer a apresentação, aguardando o público. As pessoas começaram a chegar, e aí o Pedro pergunta, a plateia tá chegando, né? Cadê o remédio? Aí eu vou na mochila atrás do remédio, esqueci o remédio no hotel. E o Pedro disse que não se apresentava, que não ia entrar porque ele não conseguia. Aí eu disse, não, como é que não consegue, cara? Que conversa é essa? Você faz isso aí brincando? Vai fazer sim, tu é doido? Nós estamos aqui. Era um público do Brasil e um público internacional, tem gente do mundo todo aí. As pessoas estão aqui para te ver e tu não vai se apresentar porque não tem um remédio. Como é que eu vou dizer isso lá na frente? Que tu não vai se apresentar porque não tem um remédio? Ele, não, mas eu não vou não. Não vou não. E bateu o pé. E aí eu sair. Um frio de 8 graus, lá do Guairão, que era onde ia ser a apresentação, atrás de um mercantil, nessa cidade que eu não conhecia, para encontrar um mercantil já era difícil, ainda que tivesse uma cachaça, que é difícil cachaça nesses cantos, nessas cidades, principalmente naquela época, hoje talvez seja mais fácil. Mas o fato é que eu saí, consegui, cheguei lá, tava todo mundo já batendo palma para ele poder entrar, e eu disse, tá aqui o remédio, toma logo uma dose dupla e vai. Aí ele tomou, aí entrou, fez a brincadeira e ria e tal. Olha, quando saiu a gente foi jantar. Quando chegou lá pro jantar, eu disse, Pedro, tá aqui, eu comprei logo a garrafinha, agora vamos terminar ela. Deus me livre, quero isso não. Bebia de jeito nenhum, só nessa hora. Durante mais de 10 anos estivemos juntos, brincando, cantando, se apresentando pelo interior, na cidade de Fortaleza. Eu lembro que a Virgínia Tavares, um dia desse, estava me recordando disso, né? As coisas do Boca Rica. Eu lembro que um dia a gente estava ensaiando as músicas. Aí eu disse, Boca Rica, me dê o caderno das músicas, porque aí eu já vou copiar, passar limpo, e a gente fica, pra gente cantar. Ela disse, não. Meu caderno não, ele não soltava o caderno dele pra ninguém. Aí eu estudava no IBEU, no centro. Aí ele marcou comigo e levou a filha dele, a Ruth, que estava aqui em viagem, eu acho que ela vinha da França, alguma coisa assim, eu ia. Aí ele marcou comigo lá pra gente se encontrar depois da aula e ele cantar comigo todas as músicas. E eu só olhando pro caderno, né? Aí depois a gente passou a tarde por lá, sentada pelo IBEU, cantando as músicas. Aí nem gravar ele deixava. Ele disse, não precisa, Regiane, gravar. Aí eu passei a tarde, né? Cantamos, estudamos. Aí depois ele foi embora e eu fui também. E assim a gente estudava, né? As músicas dele nos ensaios. Ele levava o caderninho dele, que atualmente está com o Wagner, né? Recentemente a gente até viu esse caderninho, que ele está digitalizado, e o Wagner cedeu as páginas dele. De qualquer forma, ele sempre que ele ia ensaiar as músicas, ele levava o caderninho dele, com as músicas, as letras, mas ele não dava, né? Não se desfazia, porque aquilo era um objeto dele muito precioso. Aquelas músicas que vinham, né, de antigamente, passando de geração em geração, ele conseguiu ali registrar, copiar aquilo tudo. Aí, nesse período de pesquisa, foi muito importante a presença do seu Chico Cabeludo e de seu Luiz, porque eles conviveram com o Boca Rica, né, no Boitungão, e eles trouxeram a memória de músicas que a gente tinha esquecido. Foi muito bacana a pesquisa desse livro com a participação desses amigos do Boca Rica. Ele é um dos poucos artistas do Boca Rica, da tradição popular, acho que juntamente com os irmãos Caniceto e o Patativa do Assaré e o Mestre Aldenir, eu citaria esses 4, que são 4 artistas populares que tiveram um reconhecimento em vida, né, que eles foram muito valorizados. O Boca Rica, ele foi muito valorizado não só pela Violeta Reis, que era secretária de Cultura, e realmente botou o Boca Rica ao lado dela e mostrou o Boca Rica ao mundo, né? Essa sofisticação da arte do Boca Rica fez com que ele ultrapassasse limites. Ele hoje tem peças dele em museus no Rio de Janeiro. Valdec de Garanhuns, inclusive, me mandou umas fotos das peças dele que estão nesse museu lá no Rio de Janeiro. Então, o Boca Rica, ele tem no Memorial da América Latina, tem peças. Ele tem peças dele fora do Brasil, na França, no Japão, né? Então, são legitimação, né? Reconhecimento
da arte, da grandiosidade, da importância da arte do Pedro Boca Rica. Isso é muito bom para a gente, e a gente até vive numa luta. Nós do grupo de teatro da Boca Rica, né, a gente tem um projeto que a gente ainda não conseguiu implementar. A gente já teve contato em vários momentos com a prefeitura de Ocara, do Memorial Pedro Boca Rica, né, em Ocara. Então esse projeto está pronto, ele atualmente está até na Lei Rouanet, está aí para ser aprovado, para a gente caçar, e juntamente com a comunidade lá de Ocara, né, com os familiares, criar esse memorial para o Pedro Boca Rica lá na cidade dele, com as coisas dele, com a família levando à frente, né, ensinando a arte dele, que é importante, que ele tem frutos, né, que ele tem a presença do Wagner, que é um sobrinho dele, que passou a vida inteira junto com ele, desde pequeno. E esse memorial é a possibilidade que o Boca Rica vai ter de continuar por lá na terra dele, dando continuidade a um memorial vivo, né? Como se fosse uma escola de boneco. Então, esse é um desejo do Teatro da Boca Rica que a gente tem como uma das prioridades dos nossos projetos, que a gente pensa que não tarda muito a gente a concretizar, principalmente porque é uma coisa que deve ser feita, que é pensada sempre junto com os familiares, com o Alan, com o Wagner, né, com a Cláudia. Então a gente está muito feliz até, né, de contribuir com isso, de dar de participar dessa homenagem ao Pedro Boca Rica, porque ele faz parte da nossa história e, além disso, nós devemos muito a ele. Hoje eu sou Rejane Reinaldo, atriz, porque Pedro Boca Rica existiu. Porque eu tive a sorte de conviver com o mestre, que me ensinou o rigor da arte, a alegria da arte, né, e a sofisticação. Então, o nosso intento é seguir o legado dele. Bom, eu quero parabenizar vocês pela ideia desse projeto. Lembrar a memória do Pedro Boca Rica é muito importante, né? Pedro é um artista do Ceará, do Brasil, um ícone da cultura popular desse país, tá? Todo o reconhecimento ao Pedro é pouco. Viva Pedro Boca Rica e vamos levantar cada vez mais essa arte, essa memória do Pedro.